Graças a Deus. É o final do ano chegando, podemos demorar para as despedidas e realizar os cultos, porque tem passa rápido, né? Mas é só uma fé, vocês vão lá, porque passa tudo de bom. Deus abençoe vocês, graças a Deus por todos os cultos que foram realizados este ano, por todos os departamentos, bem preparamento de homens, né? Cada domingo nós temos um ministério dirigindo os cultos. É família, mulheres, jovens e os homens. E assim a gente realiza os cultos tão abençoados, tão bonitos, né? Que Deus nos abençoa muito durante o ano com a direção de todos os ministérios. Todos já encerraram suas atividades de direção de cultos deste ano. A partir de agora teremos programações diferentes, né? Até o último dia do ano. E vamos nos preparar para o próximo ano, se Deus quiser, com a graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Todos, por favor, abram o livro de Daniel. Esse livro de Daniel fica depois do livro de Ezequiel. Ezequiel fica depois de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, a Ezequiel, depois de Daniel. Encontre esse texto, coloque ao lado de alguém que está aí sem a Bíblia para a gente ler, para os nossos amigos acompanharem a leitura. Nós temos algum visitante hoje? Levanta a mão para a gente ver só. Levanta a mão quem nos visita. Temos visitantes? Amém. Deus abençoe vocês. Quem mais? Aqui na frente. Tem mais visitantes? Sejam todos muito bem-vindos, viu? No nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Mas vamos ler esse texto. Livro de Daniel, no capítulo 5. Quero que você abra. É um texto meio longo, mas é um texto que é bem necessário que a gente leia. Essa história é uma história que eu vou contar hoje. A história de um homem que morreu sem estar preparado para se encontrar com Deus. A história de um homem que morreu sem estar preparado para se encontrar com Deus. E a gente vai aprender algumas coisas, algumas lições com a vida deste homem, a nossa vida também. Esse homem morreu bêbado numa festa. Ele deu uma grande festa, bebeu todas, se embriagou completamente e no fim da festa mataram ele. Essa história é repetida muitas vezes por aí, né? Quantas histórias iguais a essa a gente vê por aí? De pessoas que morrem nas festas. E morrem sem estar preparados para se encontrar com Deus. E eu gostaria de hoje falar sobre a história da vida desse homem. Que homem era esse? Que morreu embriagado, mataram ele, morreu na própria festa que ele deu para os seus amigos. Vamos ver a história desse homem. Aqui em Daniel, no capítulo 5. Olha, todos acharam? Quem achou? Pronto, presta atenção aí. Fique prestando atenção, porque aí eu vou ler todo o texto para a gente depois comentar, para a gente aprender algumas coisas. O rei Belsazar, eis o nome do indivíduo, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra.
mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei, disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se turbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Aqui o rei puseram o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler estas escrituras e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá teus prêmios a ontem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te elevaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas
Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, Umassi. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Está aqui a história. Como é o nome do homem que morreu? Belsazar. Diga, Belsazar. Foi o rei Belsazar, um homem que morreu sem ter chances de arrependimento diante de Deus. Foi falta de oportunidades? Não. Deus lhe deu muitas oportunidades. Aliás, ele tinha um grande exemplo dentro da sua própria casa, porque o seu pai, que tinha sido rei Nabucodonosor, tinha sido um homem muito arrogante, muito orgulhoso, muito prepotente, muito autossuficiente. O rei Nabucodonosor, mas era um homem poderosíssimo, era o rei vamos dizer, da maior nação que podia existir na época, a cidade mais rica, mais poderosa, o império mais poderoso da terra, tinha sido dirigido por Nabucodonosor, o pai de Belsazar. E aí ele era tão prepotente, o coração dele era tão arrogante que ele olhou para todo o seu império, tudo que havia no seu império, e ele olhou e disse: tudo isso aqui fui eu que fiz, segundo o meu poder, por causa do meu poder, da minha grandiosidade. Tudo isso aqui fui eu que fiz. Por causa disso, Deus tratou com Nabucodonosor, arrancou ele do reinado dele, do seu trono, e o fez passar 7 anos comendo junto com os bois, pastou junto com os animais do campo. Ele ficou louco durante um tempo, ficou louco, e ele ficou junto com os animais, comendo no pasto, pastando feito animais, levando sol, chuva serena. Diz o texto que o seu corpo nasceu pelos como de animais, até ele compreender que Deus é soberano e altíssimo e dono de todas as coisas. Só que Nabucodonosor chegou a esse momento de compreender, se arrependeu, e ele mesmo disse assim, é o capítulo 8, e ele disse assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu
continua no caminho errado. Isso é brincar com Deus. É Deus dizer, filho, você está brincando comigo? Você já me conhece. Você já conhece a minha palavra. Você já teve várias oportunidades que você não está levando a sério. Porque eu estou falando com você. Eu estou falando com você. Eu estou lhe chamando a atenção todos os dias. Eu envio a minha palavra para você. E você não está levando a sério. Você está brincando comigo. Não podemos brincar com Deus. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ele ceifará. Não podemos zombar. Zombamos de Deus quando desprezamos a palavra dele. Quando não encaramos com seriedade as coisas de Deus. Quando não assumimos responsabilidade diante de Deus. Estamos brincando com Deus. Estamos brincando com Deus. Leve em consideração os servos que Deus usa para falar com você. Tenha respeito por eles e escute. Tem muita gente que já se deu muito mal na vida porque não deram ouvidos à palavra que Deus enviou para elas através de servos. Não pense que você pode viver sem Deus. Você não vive sem Deus. Você não pode viver uma vida aqui na terra feliz sem Deus. Nunca pense nisso. Amém? Outra coisa, o destino da sua vida e todos os seus caminhos estão nas mãos do... Ó, Daniel disse: tu deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, deuses que não veem, não ouvem, não sabem de nada, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele glorificaste. Ao Deus que a tua vida está nas mãos dele, todos os teus caminhos, tudo que diz respeito a ti está nas mãos de Deus, a este Deus que glorificaste. A sua vida está nas mãos de Deus. Diga para os seus irmãos: a sua vida está. Como é que a pessoa quer viver uma vida sem Deus, hein? Como é que a pessoa quer brincar com Deus, hein? A sua vida, a minha vida, a nossa vida está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que se Deus quiser, Ele te seca igual, Ele tira o fôlego de vida seu igual a gente com uma bola que é murcha, que é esvaziada. Sabe, bola de açúcar, que a gente enche assim, e ela enche. E quando a gente quer soltar, a gente abre assim o biquinho dela e ela... E ela fica pequenininha, puxinha. Tem um texto no livro dos Salmos que diz que Deus, quando se Ele quiser, Ele faz isso com a gente. Porque a nossa vida está nas mãos dele. A Bíblia diz que Deus é quem nos dá alimento. Deus, o salmista Davi diz que Deus é quem nos dá comida, vestido, roupa para vestir. Tudo que nós temos aqui é Deus que nos dá. Se Ele quiser, Ele tira tudo isso assim, ó. Você está bem, tem um carro bom, você tem um emprego bom, tem um salário bom, você está tudo bem. Se Deus quiser, dentro de fração de segundo, você perde tudo. É ou não é? Perde-se tudo. Perde-se carro, perde-se emprego, perde-se casa, dinheiro, e você vai parar no fundo do poço, numa fração de segundo. Se Deus quiser. Como Deus quer. A Bíblia diz que Deus tanto enriquece como empobrece. Ele tanto levanta e bota lá em cima como ele bota lá embaixo. Que a nossa vida está nas mãos dele. Aí Daniel disse para Deus fazer. Engraçado. Tu adoraste, desse louvores a tudo quanto é de Deus estranho. Que não ouve, que não vem, que não te ajuda, que não faz nada, que não sabe de nada. Agora o Deus verdadeiro, em cuja mão está a tua vida, que glorificaste. Sua vida está nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Davi disse: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais. Nossa vida está na mão do Senhor. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. É Deus quem
está te conservando vivo. É Deus que está te conservando de pé. É Deus que te está te dando fôlego de vida para estar vivo até agora. É Deus que tem te dado o que tu tens. É Deus que te deu teu emprego, tua vida, teus filhos, tua casa, teu marido, teu carro. É Deus. Então glorifique a Ele. Sirva a Ele. Reconheça Ele. Reconheça Ele. Amém, irmãos? O juízo de Deus pode vir rapidamente, sem que você tenha tempo para se preparar. Pense nisso. De repente, o juízo de Deus pode vir sobre qualquer um de nós. Deus não manda avisar. Ele não avisa. Alguém já falou que nós estamos numa fila da morte. Estamos na fila da morte. Todo mundo. Depois que nasceu, a gente já fica na fila. Todo mundo está na fila. Uma hora chama o número aí. 347 é o teu. É teu. Aí tu vai. Hein? Uma hora chama teu número e tu tem tempo nem de falar nada, tem tempo de nada mais. É teu número que chegou a tua vez. Não é assim? Todos nós, ninguém escapa disso, né? Essa é uma filha que ninguém faz questão de ficar na frente, né? Tomar a vez de ninguém. Todo mundo quer ficar por último, né? Todo mundo quer ficar lá atrás. Vai você, pode passar, deixa que eu vou ficar. Mas acontece que ninguém sabe. É uma fila que não é por ordem alfabética, né? Por ordem numérica. Então o Senhor pega assim aleatória, bem. Você quer ficar lá atrás, é o primeiro. Se prepare para se encontrar com Deus. Diga para o Senhor, se prepare para se encontrar com Deus. Belsazar morreu, você está preparado. Morreu embriagado, bêbado. Depois de uma noitada de orgias, de imoralidade sexual, de profanação do que era sagrado de Deus, depois de cometer os piores pecados, ia chegar na sua hora. Ele estava para morrer. E quando ele estava lá se divertindo, rindo, brincando, bebendo, daí estava com seu exército vindo a caminho, se preparando. Estava vindo já estava a caminho, a morte já estava a caminho, a morte já estava a caminho. Nós estamos aqui. Quem está vivo, dê glória a Deus. Glória a Deus, estamos aqui. Ninguém sabe se estamos amanhã, todos aqui. Você tem certeza se está aqui amanhã? Se está aqui nesse mundo amanhã, nós não temos. Não é verdade, irmãos? Então, se prepare. Essa é a maior verdade. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Diz a palavra do Senhor. Deixe o perverso o seu caminho e converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor, deixando o seu caminho de perversidade. Né? Porque o Senhor é o Deus que é misericordioso, amoroso e rico em misericórdia, Ele nos perdoa. Por isso a gente deve se voltar para Ele, buscar enquanto a gente pode achar. Essa palavra não é uma palavra somente de alerta para todos nós nos prepararmos. Amém, queridos? Até mesmo para nós que estamos na igreja todos os dias. De repente estamos só na igreja, mas não estamos com a vida preparada. De repente estamos frequentando cultos, mas a vida está uma vida desregrada, uma vida torta, uma vida que não agrada a Deus, que não está agradando a Deus. Então você, tanto quanto alguém que não frequenta a igreja, também está precisando de se ajustar com Deus e se converter, e mudar de vida, e se voltar para o Senhor, e se preparar
Amém? Que o exemplo de Belsazar nos dê grandes lições, nos deixe muito alertas e preparados para nos encontrar com o Senhor. Amém? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Feche os seus olhos. Há alguém aqui nessa noite que quer começar a se preparar para se encontrar com Deus? Que percebe que a sua vida não está preparada? Que precisa se preparar para se encontrar com o Senhor? Alguém? Se você quer estar preparado no dia em que Jesus te chamar para você entrar na glória dele, e não seguir o exemplo de Belsazar, que Belsazar se perdeu. Foi um homem que morreu e não se arrependeu. Morreu do pecado. Morreu sem estar preparado para se encontrar com Jesus, com o Senhor. Se você quer se preparar, quer estar preparado no dia que o Senhor te chamar, diga para Ele hoje, diga: eu quero. Converta-se dos seus pecados, de suas práticas de vida desagradáveis a Deus. Se arrependa delas. Tem muita gente nas igrejas que pensa que está salvo por estar, que pensa que vai para o céu e não vai, porque está levando uma vida de perversidade, uma vida pervertida. Se arrependa, se volte para o Senhor, para que você não siga o exemplo de Belsazar. Honre a Deus, tema ao Senhor, sirva a Deus, aproveite as oportunidades que Deus tem lhe dado. Belsazar teve muitas oportunidades e perdeu todas elas e deixou todas elas passar na sua vida. No último dia, não teve mais tempo. Não faça isso diante do Senhor. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você deseja fazer uma entrega para o Senhor, levante sua mão aí mesmo onde você está. Levante sua mão. Eu vou fazer uma oração por você nesta hora. Erga a sua mão e diga para Deus o seu coração: tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu quero me preparar. Eu não quero, Senhor, perder a oportunidade de me voltar para Ti. Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita todos que estão aqui nesta noite, todos os corações, todas as pessoas que estão aqui que acabaram de ouvir o exemplo de Belsazar, que esta história da vida deste homem que morreu no pecado, ó Deus, sirva de um grande despertamento e alerta para todos nesta noite. Que todos nós possamos, ó Deus, buscarmos o Senhor, nos ajustarmos com o Senhor, nos voltarmos para Ti, Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos, ó Deus, viver uma vida reta e agradável ao Senhor, para que na hora, no momento em que o Senhor nos chamar para a eternidade, possamos estar já preparados para nos apresentar diante do Senhor. Tenha misericórdia, Pai, que a Tua palavra seja aplicada em todos os corações nesta noite e que todos nós possamos sair com essa história na nossa vida, no nosso coração. Possamos remoer o que aconteceu nessa história e que possamos tirar mais lições para nós. Abençoa todos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Estamos chegando no final desse culto. E pode ficar de pé, mesmo que a gente vai terminar agora. Quero só lembrar aqui que o Ministério Mulheres de Deus está avisando que a confraternização delas será na Burger Grill. É um restaurante e o preço vai ser R$16, já inclui
Nos preparar para as festividades final de ano, né? Natal, Ano Novo, todos estarem na igreja, na casa do Senhor. Procure terminar o ano como você começou na casa do Senhor, também na casa do Senhor, servindo a Deus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigada, Deus, por esta noite. Obrigada, Pai, por este culto de louvor, de adoração ao teu nome, Pai. Tu que és o Deus verdadeiro, o Deus que tem todas as nossas vidas em tuas mãos. A ti nós prestamos a adoração, louvor e gratidão todos os dias. Obrigada, Senhor, por tudo, pela semana que o Senhor nos deu. E que o Senhor nos abençoe nesta próxima semana. Que o Senhor derrame a tua paz sobre todos nós. Que todos os lares aqui sejam muito abençoados nesta semana. Todas as famílias recebam a graça do Senhor sobre elas. A paz, a união, a harmonia, as provisões, a cura. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todos os nossos lares. Que o Senhor nos dê livramentos esta semana. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nesta semana de trabalho, de estudos. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Senhor,